Fala, amigos! Estamos começando mais um podcast aqui do Místico Podcast. Antes de mais nada, já gostaria de pedir o seu like, pedir a sua inscrição, enquanto o YouTube vai notificando aí todos vocês, tá? Queria de antemão agradecer a presença do cigano Felipe, que está aqui no ar com a gente já, está ali no aguardo. Quero dizer que o canal do Felipe está na descrição. Vão lá, se inscrevam, fortaleçam o canal dos nossos convidados que tiram ali um tempo do dia deles, que é corrido, para nos dar atenção. Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Pela oportunidade, tanto de estar aqui no seu canal, quanto para quem está me assistindo também. É isso aí, Felipe. Onde mais o pessoal pode te encontrar aí na internet? Tem telefone para consulta? Tem. Lá no meu Instagram, tem o @ciganofelipecolli. Lá eu coloco as previsões da semana, as simpatias. O Instagram é mais o contato direto que tem comigo, num sentido mais geral. Agora, se a pessoa quiser um contato mais íntimo, né, uma consulta mais particulada, voltada para o que a pessoa realmente precisa, é pelo WhatsApp, DDD 85 99902 1525. Aí lá, tanto a minha assistente vai até ela que começa inicialmente a responder para poder marcar o horário, e aí depois, com a hora marcada, a gente já faz aí a consulta bem direitinho. É isso aí. Pessoal, vai deixando o seu like. Não se esqueça de se inscrever lá no canal do Cigano, que tirou ali o seu tempo para estar aqui nesse bate-papo com a gente. Felipe, eu queria começar perguntando desde quando você trabalha com espiritualidade, como foi que começou aí, como você entrou resumidamente, né? Que cada um tem a sua história, mas como você caiu no mundo da espiritualidade? Bom, na verdade, eu sou de família cristã desde quando nasci. A minha família ela era muito tradicional. Então, a espiritualidade sempre esteve comigo desde criança. Aos 9 anos de idade foi quando eu tive minha primeira visão, que foi num círculo de oração entre eu, minha mãe e meu irmão. E eu vi um ser de luz branco descendo, segurando a mão do meu irmão e subindo. Hoje em dia a gente entende que é a proteção que meu irmão tem. Mas a espiritualidade como um contexto geral, que é o que eu sigo, que seria a leitura das cartas e tudo mais, foi com meus 15 anos, quando eu passei a morar com uma familiar, uma parente, e aí eu comecei a descobrir algumas coisas dos nossos ancestrais, e aí eu, muito curioso, comecei a pesquisar e a estudar. Dos meus 15 até os meus 18, eu fiquei meio que com preconceito, então eu não era muito aberto a tudo. Aí, quando eu completei 18 anos, que eu já era maior de idade, então eu já coloquei na cabeça que eu era livre para estudar, e, enfim, foi quando eu passei a praticar a espiritualidade como um todo. Que aí foi quando eu me iniciei na Umbanda, foi quando eu tive depois meu próprio centro na cidade do interior onde eu morava, foi quando eu comecei a frequentar centros kardecistas, enfim, fui indo de canto em canto até que cheguei onde eu estou hoje. Então, desde os meus 15, que eu tenho aí já esse foco na espiritualidade de uma forma mais livre, mais aberta. Sim, eu acho até que um pouco desse preconceito aí é por conta de você ter tido um berço cristão, né? Como eu também tive. E lá você aprende a tudo que não é da religião ali, do cristianismo, é automaticamente do diabo, né? Eu tive muito problema quando eu comecei, porque a minha mãe, ela também era vidente, né? Minha mãe já faleceu, ela era vidente. E eu tive meu primeiro baralho que eu ganhei de presente, e eu Uhum. ganhei junto um livro de São Cipriano, que era um livro que passou pelas mãos de muita gente mais antiga. E nesse livro tinha muitas anotações. Então, quando eu cheguei na minha casa, aos 16 anos, que eu morei fora de casa, dos 15 aos 16 mais ou menos, quando eu retornei para casa, eu enterrei o livro e o baralho. E aí, minha mãe, numa bela feita, quando eu acordei de manhã cedo, tinha uma panela no centro da sala com cinzas, e quando eu fui ver, era ela que tinha encontrado onde é que estava o livro e o baralho tinha queimado. Nossa. E aí, beleza, nessa época eu voltei para a igreja, falei, não, é do diabo, beleza, aceitei até certo ponto. Uhum. Eu me rebelei com a igreja mesmo, nem foi tanto por conta da espiritualidade na época, foi porque eu me assumi homossexual para pastora e ela espalhou para todo mundo, Vixe. inclusive para minha mãe, ela me tirou do armário. E aí eu Uhum. peguei uma rebeldia com a igreja de uma forma que eu falei, quer saber? Eu vou procurar onde me aceitam. E aí foi quando eu Sim. comecei a pesquisar e fui onde eu me abri. E mesmo assim, nessa época, foi difícil, porque a minha cidade, lá no interior, tem 7 mil habitantes. Então, meu Ah, terreiro era o único centro de Umbanda que tinha na aham. cidade. Todo mundo, cada esquina era uma igreja evangélica e uma única igreja católica que dominava. Então, tipo, minha família
batia de cima. Se eu fizesse, se alguém acendia a vela que não era eu, mas todo mundo falava que era eu. Alguém colocava pena de urubu na esquina, tipo o Felipe, sendo que não era eu. Cidade Então, pequena. Aí você, um afastado da igreja, homossexual e do Umbanda, e da Umbanda, imagino que você não passou aí, viu? Aí depois eu ainda fui para São José do Rio Preto para tentar abrir um pouco a mente, mas era mesmo que nada, porque lá tinha outros familiares, então Ah, continuava a mesma coisa. você tem familiar lá em São José do Rio Preto? A minha família é toda daí. Minha Ah, mãe era de São José do Rio Preto. Toda daí assim, que né? Eu sei legal. que você é do interior de São Paulo, então eu falo, Não, putz, eu sou de Monte Aprazível, fica a 30 quilômetros de São José do Rio Preto. Você já ouviu falar? eu vivi em Monte Aprazível. A cidade que eu tô falando, onde eu tinha o centro, era Cosmorama. Ah, conheço. Você tá zoando que você era de lá da região. Pô, dos 9 anos de idade até os 20 anos, até os 19 anos, eu era de Cosmorama. Que legal, cara. Eu tô falando da região porque hoje eu não tô mais lá. Faz 3 ou 4 meses que eu tô morando aqui em Floripa. E eu não sabia que você era de lá da região. E hoje você tá onde? Morando onde? Fortaleza, Ceará. Nossa, então a tua família, parte dela foi pra Fortaleza e a outra parte ficou em São José do Rio Preto. Só eu vim para cá. Ah, só você. Desde os 20 anos, que foi 2010, eu vim para cá em 2012. Hoje vai fazer 10 anos que eu tô aqui esse ano. E aí eu vim sozinho. Minha família Caramba. toda ficou lá para a banda de São Paulo. Meu irmão, meus sobrinhos, todos estão ainda lá na região de São José do Rio Preto. Nossa, que legal, cara. Não sabia que você era conterrâneo, não. Eu também tô nessa aí de se jogar pra um outro canto do mundo, sair um pouco da rotina, né? Da bolha. É, é bom. Até É. para expandir a mente, porque o que fez eu entrar nesse mundo mais livre da espiritualidade foi justamente quando eu me mudei para São Paulo. Quando eu fui para São Paulo, que eu saí da minha região e fui para a capital, que a minha mente abriu. Porque aí eu saí um pouco do berço, porque mesmo que lá eu ainda morasse com muitos parentes, São Paulo é grande, então eu podia frequentar o que eu quisesse que ninguém ia falar nada. Sim, sim. E quando eu vim para Fortaleza, eu vim sozinho, então aqui piorou. Eu estava livre de tudo. Foi quando eu passei a trabalhar abertamente, porque aí eu comecei a divulgar o meu trabalho. A minha mãe Aham. descobriu que eu estava trabalhando com cartas, porque eu esqueci de tirar ela da lista de transmissão do e-mail e ela recebeu o meu Nossa. anúncio. Aí Ma- ela me ligou, meio que jogando uma indireta, e eu, tipo, caraca, ferrou. Agora lá se vai. Mas vocês, por fim, se falavam, normal. Sim, depois de um tempo ela acabou, como eu fiquei muito tempo longe, saí um pouco da barra da saia dela, Uhum. e meu pai faleceu nesse meio tempo, ela meio que relaxou. Ela não deixou de fazer as orações, porque quando ela faleceu eu trouxe a Bíblia dela para mim, para guardar aqui comigo de lembrança, e dentro achei, num dos versículos de libertação, a minha foto com a foto do meu marido, da Ah, Bíblia. Então, tipo, as orações dela continuou até o final. sim, Mas aquela coisa de me criticar, né, de ficar batendo de sim. frente, ela já tinha parado já. E não dá nem pra julgar, porque às vezes eu tenho essa discussão também aqui com a minha esposa, que os pais às vezes eles fazem porque eles acreditam que aquilo é o melhor caminho que você tem que seguir, entendeu? Então, na cabeça deles, você tá errado, você não tá no caminho certo. Então não é por maldade, né, tudo isso. É Olha, cultura, né? eu nunca virei as costas para minha mãe. É o que eu falo, é o que eu tento orientar para as pessoas que são mais próximas de mim. Mesmo a minha mãe tendo criado toda essa situação contra a minha espiritualidade e contra a minha sexualidade, eu nunca virei as costas, porque eu sempre cresci, na minha tradição, para nós os mais velhos são lei. Então a minha avó, os meus avós, quando eu vou lá, é total respeito com eles. Minha mãe, da mesma forma. Então eu nunca cheguei a virar as costas para eles. E eu acredito muito nisso que você falou. Qual era o meu papel? O meu papel era explicar. Então eu não bato de frente, eu nunca batia de frente com a minha mãe no sentido de obrigar ela a entender. Eu Sim. falava, eu conversava, por exemplo, quando ela chegava até mim e falava: Ah, Jesus Cristo disse isso. Então eu estudei teologia por 5 anos. Então eu chegava e falava: Não, a Bíblia falava isso, mas tal situação. Então eu começava a explicar, e Aham. muita coisa no fim da vida ela já estava um pouco mais aberta. Tanto que no começo eu falava para ela: Mãe, salvação é individual. Cuida da sua que eu cuido da minha. Não, eu tenho que orar, porque não sei o quê. No final da vida, ela mesma falava: quer saber? Eu vou orar e salvação é individual, você com a sua e eu com a minha. Então, o jeito que eu fui tratando com ela foi o que fez a gente ter uma convivência boa até o fim da vida dela. Tanto que no fim da vida ela falava para mim que ela chegou a um ponto que ela teve câncer no cérebro, que ela já não falava, não lembrava de muita coisa. Então ela me Uhum. chamava de anjo da guarda. Então ela dizia assim: você é meu anjo da guarda.
a gente deve ter, você foi meu anjo da guarda em outras vidas, e nessa vida. Então, ou seja, ela era evangélica e falando de outras vidas, porque ela Sim, ouviu eu comentando sim, ela essa abriu. conexão. Sim, ela abriu a mente dela. Bonita, cara. Bonita Foi. a história.